Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Robson Nardi e a partir desse momento entra no ar o programa Cidade e Campo. Muito obrigado a você que está conosco aqui de Orleans, onde nós chamamos essa cidade de Encantada. Muita gente chama de capital da cultura também. Aqui está o Museu Ar Livre, as esculturas do Paredão, belos cartões postais, como é a nossa igreja matriz, a janela furada, a paisagem de Orleans. Muito obrigado a você que está aqui. Muito obrigado a você que está fora daqui, em qualquer lugar do Brasil, na América, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, num outro planeta, numa outra galáxia. Seja bem-vindo. A partir desse momento entra no ar o Café com a Guarujá. Programa especial hoje, nós vamos contar a história. Ela é administradora da Carbonífera Catarinense há 22 anos. Conselheira de empresas de grande porte no Estado, uma das mulheres determinadas, de espírito arrojado e engajador. Astrid Barato, filha do seu Fidelis Barato, da dona Vita, esposa do Carlos Alberto Mendonça, mãe da Amanda Barato Mendonça. Boa tarde, seja bem-vindo. Que Boa tarde, momento Robson. especial estar aqui. Receba as homenagens aí de toda a equipe da rádio, da direção. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Bom, eu que agradeço, né? Agradeço a lembrança do meu nome, agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço também a Rádio Guarujá, né? Através da Taime. E é um prazer estar contando um pouco da minha história, né? Da minha trajetória e até como eu te falava anteriormente, quando a gente para pensar, né, na trajetória, a gente acaba pensando na nossa vida. Então, para mim também foi um momento de reflexão, reordenar, né, reposicionar esses 22 anos na qual eu estou aqui na frente da Carbonífera Catarinense em Lauro Miller. Barato, vocês são da onde? Barato é italiano, né? Na verdade, eu sou uma composição. Meu pai, ele é de origem alemã e a minha mãe é italiana. E aqui, a minha mãe, inclusive, é natural de Capivara Alta, aqui em Lauro Miller. E acho que por isso também a grande afeição, né, que a gente acaba tendo com a cidade, em função de as nossas histórias também estarem ali, né? Por algum momento, alguma coincidência, a vida acabou nos trazendo de volta para Lauro Miller. Essa ressonância mórfica que move o mundo. Você nasceu Em Criciúma. em Criciúma. Sou natural de Criciúma, né? Nasci lá, passei a minha vida basicamente todinha em Criciúma e vim para Lauro Miller quando eu tinha 30 anos, né? Agora estou com 54, tinha 30 anos, em 1999, e eu vim para cá com a missão, né, de abrir as unidades de mineração aqui em Lauro Miller. Na verdade, nós... Falando em abrir. Abrir, isso. Abrir, exatamente. A gente fez os trabalhos pioneiros ali de abertura, né, das 2 unidades de mineração que nós temos em Lauro Miller, e uma delas a Mina Bonito e a outra é a Mina Novo Horizonte. Em 1999, nós começamos o projeto de abertura e foi literalmente um desbravamento, né, porque foram estradas, parte de energia, a mina mesmo, uma das nossas minas, ela estava numa rocha extremamente fraturada, então ela foi aberta, assim, as primeiras galerias a picareta, né, porque não tinha possibilidade de fazer detonação. Um trabalho assim, bem árduo, difícil. Hoje já é complexo, né, abrir uma mina, né, para quem não conhece, mas o processo ele é bem complexo. E tu imagina, então, há 22 anos atrás, né? Eu tenho... A dinâmica do rádio, ela é bonita por isso. Eu tenho o padre Auricélio Costa, lá do Imaruí, que nos ouve e quando ele dá entrevista aqui, ele fala de pegar peixe lá da beira do mar, de samburá, ele fala até uns nomes que a gente sequer entende. E você falando assim, abrir mina de galeria, então eu vou tentar, dentro das limitações que me conferem, tentar fazer uma linguagem assim para todo mundo. Mina de galeria, o que é isso, assim, para quem não sabe? Uma mina é um buraco. Não necessariamente um poço ou uma escavação no barranco. Então, conforme a camada, né? Conforme aonde está a camada de carvão. De carvão se designa qual é o método de extração. Então, no nosso caso aqui,
né? Nós temos uma mina de encosta, como se tu entrasse direto já na parede que fosse uma camada de carvão, né? E o método é câmeras e pilares. Então, tem os pilares que sustentam a mina e as câmeras, no caso, que é onde tem as passagens, que é onde vai tirando o carvão, né? É como se fosse um tabuleiro de xadrez. E a outra unidade... Ficam todas as colunas. Tem naturais, inclusive. Sim, naturais, preservadas, para sustentação, né, e garantia, né, da segurança da operação. E o carvão, como é que é? Se você fala em camadas, é como uma camada de solo mesmo. Na arqueologia a gente aprende estratigrafia, que é uma coisa muito maluca. Mas é um camadão assim de carvão, literalmente. Isso. Que vai... Não, é assim, é misto, né? Geralmente tem carvão, tem um pouco de argila, tem pedra, tem tudo misturado, né? Por exemplo, 70% são rejeitos, digamos assim, são outras propriedades, e 30% é carvão, né? Certo. Mas a rocha ela é composta por N propriedades, e também com carvão incrustado nela, né? Que estão ali, então vai se minerando. Isso. Os teus pais, vamos voltar um pouquinho lá em Criciúma, os teus pais trabalhavam no quê? Então, o seu Fidelis e a dona Vita. E a dona Vita. Então, o meu pai, ele trabalhava no ramo de mineração e também de transportes coletivos, né, que nós temos em Criciúma, em Tubarão. Ele trabalhava nessa área e também foi político, né, por muitos anos. Né, na época que as pessoas se candidatavam, eram vereadores, aquela função toda, e não era nem remunerado, não era uma profissão, era mais vocação. Vocação e incomodação para a família, né, literalmente. E a minha mãe era doceira, a minha mãe fazia doces na cidade, isso. Minha mãe, ela era uma das confeiteiras doceiras da cidade de Criciúma. Isso, fazia os bolos artísticos, né, bolos de casamento, aniversários, docinhos, e todos os finais de semana ela ficava nessa função, né, uma pessoa assim, era muito legal. Eles tinham, meu pai, a minha mãe, a imagem que eu tenho deles era sempre de muito trabalho. Meu pai focado nessas questões da mineração. Meu pai foi presidente do sindicato por 18 anos e naquela época tudo era muito árduo, né, muito difícil. As tratativas tinham greves homéricas, né, de 3, 4 meses, então era sempre muito desgaste. A minha infância foi uma infância acompanhando todo esse processo, né, do meu pai ligado ao sindicato, e sempre assim, com muita ameaça, com muito rigor, com muito cuidado, com muito zelo, certo. Sabe? Eu não lembro de eu ir à escola sozinha. Todos os dias o meu pai levava na escola com medo de alguma coisa, que alguma coisa acontecesse, um assalto, um sequestro, porque era tudo assim, naquela época era tudo a base... Então nós estamos falando aí década de 80, quando no auge das manifestações populares. Exatamente. Então era tudo muito difícil, assim, né? Era um outro modelo de vida, era um outro estilo, né? E então essa é a memória que eu tenho, né? Dessa fase, né? Com meu pai. Aprendeu a fazer doce? Tu sabe que a gente acaba carregando esse estigma, né? As pessoas elas meio que exigem que tu faça alguma coisa a mais, não. Lá em casa quem cozinha é meu marido. Mas, vivos os teus pais? Como? Teus pais vivos? Não. O meu pai faleceu, ele tinha 56 anos, em 1986. Eu tinha 18 anos quando meu pai faleceu. E a minha mãe, ela faleceu aos 89 anos, faz 3 anos que ela veio a falecer. O que tu carrega do teu pai para a vida? O meu pai, eu acho que assim, ele era um homem forte, ele era um homem... super correto, era uma pessoa que ele era um alemão, assim, então ele era árduo, assim, sabe? Ele era exigente demais, é o meio-dia o almoço. Exigente. Isso, era o meio-dia o almoço, meio-dia tínhamos que estar todos sentados almoçando, sabe? Então eu acho que essa disciplina, exatamente, essa disciplina, ela me trouxe até aqui, entendeu? A disciplina, eu sou uma pessoa super disciplinada. E a minha mãe, trouxe uma visão assim, ó, de afeto, de humanidade, de caridade. Isso é muito, muito forte na nossa família, assim, essa parte de DNA de caridade,
sabe? Eu cresci vendo a minha mãe em obras sociais em Criciúma. Minha mãe foi fundadora da FASC, não sei se tu te recorda, junto com a dona Zuma Manique Barreto, quando o seu Argimiro era prefeito. E aquilo era uma função gigante. Depois ela foi fundadora do Bercinho do Amor, em Criciúma, ficou por anos nessa missão. E quando eu vim para Lauro Miller, Robson, que eu cheguei em Lauro Miller, que assim, Lauro Miller já tinha paralisado o carvão desde 89. E quando eu cheguei ali, era um grau de vulnerabilidade tão grande na cidade que eu falei, mãe, se nós estamos aqui de novo, né, se nós estamos nesse local, alguma missão ou alguma função importante a gente tem para fazer aqui. E eu vou precisar da tua ajuda para que a gente possa construir alguma obra social, algum trabalho, né, focado na melhoria dessas pessoas, né, da comunidade em torno. E aí então ela se propôs a fazer também um projeto social semelhante ao que ela mantinha em Criciúma, o que ela fundou em Criciúma, né, que foi o Bercinho do Amor, aqui em Lauro Miller, que se chama Anjos Mineiros. Foi fundado em 2003. Que lindo isso! E é um projeto social fantástico, assim, tu faz uma visita, parece uma fábrica de produção de enxovais de crianças carentes, e elas distribuem mais ou menos 20 enxovais por mês para as grávidas, né, que têm necessidade aqui da região. E hoje quem toca o projeto é a minha cunhada, a Tânia, que segue brilhantemente tocando esse trabalho. Mas assim, é fantástico, é um projeto super solidificado, tem 18 anos e hoje ele conta com as voluntárias, né, da cidade de Lauro Miller e do Guatá, que é onde está inserida a nossa empresa. Eu estou conversando aqui, gente, com essa empresária respeitada em todo o estado de Santa Catarina, Astrid Barato. Ela gera emprego, renda, qualidade de vida, faz um trabalho social exemplar. Eu quero pedir para as minhas amigas donas de casa, para as queridas fãs, que curtam, que compartilhem, que conversem conosco a respeito de um assunto muito importante, que é a geração de energia. Eu entendo, e nós vamos conversar isso durante o programa, que existe um evento recente do fechamento da ENGIE, onde é gerada energia com o carvão produzido aqui na região. 20 mil empregos fechados. E aí acendeu um sinal de alerta para que nós discutíssemos mais esse assunto. Geração de emprego, renda, energia. Se não tiver carvão, vai ter apagão elétrico. Então, o que fazer? De que forma que, com prudência, com responsabilidade social e ambiental, a gente possa discutir esse assunto sem paixões, que nós temos uma riqueza e o que se faz com isso. Vamos falar também disso durante o programa. A Astrid trouxe aqui 10 bolsas térmicas, dessas que são uma malinha assim, ó, caprichada, para a gente levar uma cervejinha para a praia, para ir no piquenique, é o que tem de melhor. Que vão ser sorteados aqui ao final do programa. Eu acho que deve ter 10 mais, eu acho até, né? Uma pilha aqui, ó. Vão ser vários sorteados, tá? Quero agradecer já aos que estão conosco aqui. É o caso da Janes de Lorenzi. A Janes é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos aqui de Orleans, está dizendo boa noite, essas mulheres maravilhosas. Verdade. A Marley Rei de Mandela Justina, só diz então onde é que estamos falando, tá? A gente está te dando boa tarde. O William Coan, a Lise Silva está dizendo, te mandando o emoji aqui, dizendo que te ama. O Ivan, Ivan Firmino, muito obrigado, Ivan, boa noite. Cada entrevista melhor que a outra. Depois comecei a assistir esse programa, aprendi muita coisa. Estou falando aqui de Orleans, muito obrigado. Legal. E aí segue o pessoal conversando nesse assunto. Estudou aonde, lá em Criciúma? Qual é a tua formação? São Bento. Estudei no Colégio São Bento. São Bento? Isso. Minha formação inicial foi pedagogia.
Na época eu queria fazer... Desse aula? Não dei. Não Por que dei. escolheu pedagogia? Então, na verdade, assim, ó, eu sempre tive o desejo de fazer psicologia. Mas na época não tinha em Criciúma. Né? E o meu pai, ele não deixava estudar fora. As mulheres não podiam estudar fora de Criciúma, né? Tinham que fazer a faculdade ali. E tinha pedagogia e administração, eu acho que contabilidade na época. Era a FUCRE ainda, né? Isso, comecei na época da FUCRE, depois terminei na Unesc, né? E aí a minha avó morava em Itajaí. E na época, iria sair psicologia em Itajaí 2 anos depois. Então eu acabei me matriculando em pedagogia, porque era o curso que tinha mais afinidade para depois transferir. Né? Eu fiz 2 anos em Itajaí e meu pai veio a falecer. E daí a mãe disse, não, volta, vem para casa. Tu estavas lá? Eu estava lá, eu fazia faculdade lá. E daí nessa oportunidade eu voltei e tive que então continuar fazendo a pedagogia, porque realmente era o que tinha em Criciúma na época. E depois, logo em seguida, eu fiz a faculdade de administração. E depois fui fazendo as especializações na minha área, né? Fui fazendo aperfeiçoamentos, cursos de conselheiro, de coaching, gestão. Tu assumiu então o lugar do teu pai? Assim, São em quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos. Eu sou a caçula, né? Eu sou a última filha. Quantos meninos e meninas? São 3 homens e 2 mulheres. E tu sendo a mais nova? Então, a vida, mulher, a vida ela se encarrega, né, de algumas decisões, né? Mulher ainda. Mulher ainda. Que existia um tempo, até há pouco tempo atrás, que mulher ela tinha, acho que ainda, mas existia um sentimento assim de que fizesse administração. Quantas mulheres tinham na tua sala? Sabe que eu não lembro, mas eu não era muito, não. Não, porque... Bem mais homens. Bem mais homens, com certeza. Administrar a empresa é um serviço contabilidade dado, né? Eram pouquíssimas mulheres que faziam. Já a pedagogia que tu fez, quantas eram? Sim, era. Total, acho que tinha um homem. Então, existia um tempo que as oportunidades, elas eram iguais, mas existiam pessoas mais iguais do que os outros, né? A mulher era dada serviços que fossem professora, pedagogia, e há pouco tempo, acho que vocês são pioneiras nesse trabalho de assumir o papel. Mulher é o que ela quer, né? Tu sabe, Robson, que eu tive essa experiência. Eu acho que assim, tu escolher uma profissão aos 16 anos de idade, eu acho que é o que tem de mais cruel na vida de um profissional, de uma pessoa. Porque, na verdade, a gente não tem maturidade para escolher absolutamente nada, né, aos 16 anos. Que é quando a gente realmente sai, né? E não existia aqueles cursos vocacionados também? Não, na época que eu fiz tinha magistério, e eu acho que era só, tipo, técnico em alguma coisa, no São Bento, nem recordo, para te falar bem a verdade, mas eu acabei escolhendo magistério. E então eu acho que, assim, na medida que tu te posiciona no mercado, ou que tu tem uma demanda, ou tu tem uma necessidade, ou a vida te encarrega por uma herança ou por uma determinação, tu acaba tendo que acolher, né, essa atribuição e te desenvolver para fazer o melhor. Então, quando eu vim para a Lauro Miller há 22 anos atrás, eu te confesso que se tivesse engenharia de Minas naquela época aqui, eu tinha feito. Né? Então, assim, eu não fiz engenharia de Minas porque não tinha, né? Engenharia de Minas saiu, acho que há 4 anos aqui na SATIC, porque eu acho que tu tem que ir moldando a tua vida conforme a necessidade se apresenta. Conforme o terreno. Exatamente, entendeu? Tu tem que ir te preparando, e foi isso que eu acabei fazendo ao longo da minha vida profissional. Eu não tenho uma vocação técnica, né? Não sou engenheira, e eu fui, como que tu vai trabalhar num negócio que é eminentemente técnico, né? Um trabalho de engenharia. Né? O Esprícigo, ele é CEO da Librelato, sempre ouve esse programa. Muito obrigado aí ao Esprícigo e a todos os empresários que estão sempre aqui junto conosco e de quando em vez mandam alguma mensagem, alguma sugestão. Ele tem uma opinião formada e diz que a faculdade ela deve ser repensada no Brasil, tendo em vista que durante 2 anos, quem fez faculdade sabe disso, que a gente faz toda uma introdução para chegar exatamente naquilo que se vai fazer, daquilo que vai se aproveitar.
Na prática, ser mais prático o estudo, diminui a faculdade para 2 anos, recebe o diploma e depois vai fazer aquelas cadeiras básicas lá de sociologia, de coisa. Tens opinião formada sobre isso, sobre o estudo, sobre o teu trabalho? Eu tenho assim, pela visão do profissional que a gente pega. Eu penso que a minha referência maior, assim, por exemplo, o profissional focado na parte administrativa, ele já vem um pouco mais pronto, assim. Mas o profissional da área de engenharia, ele é muito focado em cálculo. E quando ele começa a trabalhar, tu entrega uma unidade para ele de produção. Uma unidade de produção, ela compõe pessoas, processos, custos, né? E é uma empresa, né? Cada unidade de produção, ela é uma empresa. E a universidade, eu não vejo que ela prepara para essa abrangência toda. Ela prepara muito bem, né, para cálculos, para softwares, para todo esse modelo, né, de projeto, de planejamento. Mas chega na prática, falta muito a questão de pessoas, de relacionamentos, né? Porque assim, se a gente se dirige para uma área, né, tu tem mais afinidade com aquela área, né? Quem vai para cálculo não é muito de pessoas, né? Tem um pouco mais de dificuldade. E eu acho que a universidade, ela tinha que rever isso. Inclusive, eu até cheguei à ousadia, né, um período de enviar uma sugestão, né, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, no curso de engenharia, que eles colocassem mais cadeiras de gestão de pessoas, de custos, né, porque é necessário, né, é necessário. Eu concordo com o Espricigo, eu acho que tem que fazer uma revisão, porque o modelo está totalmente desatualizado do que o mercado precisa. Né? Acho que as escolas, as universidades, elas têm que ter um pouco mais de entendimento da grade curricular, né, que pode ser útil, né, não só para cumprir um programa escolar. Quem faz a universidade, quem faz o profissional são as empresas, tá, gente? Quanto mais afinidade tiver a grade com aquilo que o mercado... Quem é? É o mercado. Exatamente. Não é o mercado que tem que se adaptar à universidade. Pelo contrário, e é assim... Eu acho também, Robson, que assim, ó, o aluno, né, o profissional, ele acaba perdendo muito. Porque fica muitas coisas teorizadas e não vão para a prática, entendeu? E o dia a dia de qualquer profissional numa empresa é prática, né? Não é teoria. Eu, quando fiz jornalismo lá em Tubarão, na Unesul, eu estudei sociologia, estudei psicologia, tudo certo, tem que ter isso, a gente lá no final entende. Mas aquelas matérias práticas, vamos dizer assim, que é redação jornalística, que é tele, que é rádio e coisa, são os últimos 2 semestres. Quer dizer, a espinha dorsal é durante toda a faculdade, mas na prática mesmo, aquilo que a gente... Nessa discussão, eu acho que deve ter, e é só se levantar. A Marley Della Justina está te dando boa tarde. Boa tarde. O Ivan, muito obrigado. A Franciele Cândido de Oliveira está te mandando uma salva de palmas. A Maria Sequinel Loli está aqui conosco sempre. A Lise Silva mandando palmas. A Patrícia Gomes. Tenho a honra... conhece a Patrícia, né? Tenho a honra de trabalhar com essa mulher fantástica. Sou grata por todos os aprendizados que tenho com ela, principalmente por me inspirar com tanta humildade e sabedoria. Você se considera uma mulher inspiradora? Ou então, deixa eu mudar. De que forma você inspira as outras pessoas? Eu acho que com o meu comprometimento, com a minha seriedade no trabalho, com a minha disciplina, sabe? E acho que, assim, eu procuro sempre motivar as pessoas. Eu tenho uma equipe bem boa, uma equipe que é super apoiadora e acho que é isso, assim, dessa forma. Pelo exemplo. Isso. Exatamente. O exemplo arrasta, né? As palavras convencem, os exemplos arrastam. Éder Seolim, Lauro Miller, só tem a agradecer a você, Astrid. Muito obrigada. E a Carbonífera Catarinense pela geração de rendas e empregos para a nossa cidade. Muito obrigada. Eu acho que esse talvez seja o resumo de não é um pagamento, já,
Nós vamos ao intervalo comercial na 92.9. Muito obrigado a todos que estão conosco. No carro, tem muita gente do interior que participam depois no WhatsApp, mandando alguma coisa, dizendo que são mulheres e homens que estão no curral da vaca, tirando o leite da vaca, e com um radinho lá ouvindo a Rádio Guarujá. Muito obrigado aos agricultores, mas sem esquecer dos caminhoneiros, dos empresários, dos trabalhadores que estão indo, que estão voltando, das pessoas que estão em casa, nas nossas redes sociais, a você que está nos nossos podcasts, nos nossos aplicativos. Muito obrigado. Nós vamos ao intervalo comercial, rapidamente, e voltamos em seguida. Para você que está em casa, nas redes sociais, na nossa live, deixa eu mostrar isso aqui, ó. A Astrid, ela trouxe aqui diversas bolsas dessa aqui, ó, são bolsas térmicas, dessas que a gente tem que ter em casa para levar para o trabalho, para a praia. Isso aqui é um show, tá, gente? Isso aqui toda pessoa tem que ter em casa. E ela trouxe aqui, é uma malinha, ó, é uma malinha. Tem alcinha? Que tem alça, mas que dobra, tá aqui, vai ser sorteado para todos. Basta você compartilhar, quero pedir para os amigos da Astrid, o pessoal te chama de Tid? Tid, isso. É mais fácil, né, Robson? Eu não posso te chamar... Não, claro, tu pode também, óbvio. Da Tid, que vai lá e compartilha, manda o link para os amigos, deixa uma mensagem aqui, nós vamos ler algumas dessas manifestações aqui. A Aline Wagner Daniels, que está te mandando uma salva de palmas, tá? Obrigada. A Rosângela Bittencourt está aqui. A Franciele Cândido de Oliveira. Eu acho que eu falo. Não, é outra pessoa, né? Franciele Cândido de Oliveira. Tenho orgulho de trabalhar na carbonífera. Não, é claro que é outra pessoa. É nossa engenheira de segurança. Engenheira? É, engenheira de segurança. Ah, então lá. Eu imaginava que o trabalho de uma mina fosse eminentemente masculino, mas até engenheiro de segurança. Sim, nós temos bastante mulheres em locais estratégicos. Que show! Temos bastante, assim, temos engenheiras ambientais, engenheiras de mina, engenheiro eletricista, temos engenheiro de segurança. Tenho orgulho de trabalhar na Carbonífera Catarinense. Meu pai foi mineiro e hoje agradeço por trabalhar nessa empresa que tanto nos enche de orgulho. A dona Astrid é um exemplo de garra, determinação e humanização para todos nós. Obrigada, Fran. Muito obrigada. Acho que ela vai no mesmo diapasão, só que ela deu a resposta exemplo, né? Pelo exemplo, todo mundo falando aqui nesse raciocínio. O Christian Veronese Coan, repórter, o jornalista aqui da casa. Boa noite, ótima entrevista. Muito obrigado, querido. Semana passada veio, essa semana eu acho, né? Veio uma senhora, uma mulher aqui, professora de yoga. Ah, legal, adoro yoga. Ah, faz? Faço, com meditação? certeza. Faço. Faço. Ah, eu adoro, assim, eu sou muito ansiosa, assim, porque acho que quem trabalha com processo produtivo tem um padrão de ansiedade meio alto, né? Agora com a pandemia mais ainda, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um outro despertar pra gente, né? Mas assim, o nosso negócio não tem fim, né, Robson? Muda o mês, a gente trabalha com meta, com produção, com entrega, e isso é um pouco exaustivo. E eu comecei a adotar realmente, eu acordo muito cedo. Eu acordo às 5 da manhã. 5? Eu gosto de dormir cedo e eu acordo cedo, porque assim... E dorme a noite toda? Eu durmo. Eu tenho todo um ritual, assim, antes de trabalhar. Eu sou uma pessoa super espiritualizada. Eu preciso rezar, eu preciso me espiritualizar, eu preciso me preparar para o meu dia. E dentro disso também entra a minha meditação. Né? Eu não tenho assim uma concentração gigantesca para meditação, eu faço meditação guiada, né? Mas assim, eu coloco como práticas, de manhã e à noite, né? Eu faço e tem me ajudado bastante a me reequilibrar. Eu acho que tem algumas coisas que eu adotei na minha vida diária
E até para poder suportar, né, o peso que a gente carrega, né, como gestor, que uma delas é a parte espiritual, né, o cultivo também emocional, que é extremamente importante, a gente cuidar da mente, né, então, através da meditação, eu faço também terapia, enfim, a gente tem que ficar atento, né, porque é muito fácil, assim, com o padrão de ansiedade, de estresse que a gente tem, produzir horrores de doença, né? Então, dentro desse contexto, já produzi muito, agora eu já estou numa fase de começar a ser um pouco mais inteligente, né? De me cuidar um pouco. O Márcio Schander, acho que é isso, né? Nome de alemão, mas eu vou dizer que... Não, aqui nem é... ER é sobrenome austríaco. Mas o Schander, uma grande empresa muito bem estruturada, está me mandando uma salva de palmas. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcio. O pessoal que estiver conversando aqui conosco, se puder dizer de onde está falando, né? O Ivan Firmino, Robson, hoje vai ser bom, então vai ter mais de um sorteio, que legal. Boa sorte para todos. José Carlos Franco Costa, Astrid é um exemplo de sensibilidade. José Carlos Franco Costa. O José Carlos, ele trabalha com a gente, nosso engenheiro super profissional, que está há 30 anos com a gente já trabalhando. A Astrid é um exemplo de sensibilidade, força e coragem. Parabéns. Tranquilo? Tudo certo? Beleza. Eu tenho que voltar. 92.9 a FM. Muito obrigado pela sua audiência qualificada. Eu sou o Robson Nardi, nós estamos aqui no Café com a Guarujá. Eu estou conversando com a Astrid Barato. Ela é administradora da Carbonífera Catarinense há 22 anos, conselheira de várias empresas pelo Estado, determinada, espírito arrojado, engajador. Quero agradecer a todos que estão aqui. O Fabrício Faquim, por exemplo, boa noite, faço parte do quadro de colaboradores da Carbonífera. Tenho orgulho do meu trabalho. Legal. Dona Astrid trata os seus colaboradores como filhos. Obrigado pela pessoa incrível que você é. Ótima entrevista, eu vou me sentir parte desse mais... Que bonito! Eu Obrigada, acho que esse Fabrício. é um pagamento que o empresário recebe, né? Eu vou te contar uma história. Não é? Com certeza, gratidão, né, e reconhecimento. Mas a gente, obviamente, que trabalha não só pelo reconhecimento, né? A gente trabalha porque a gente tem um propósito, tem a missão de fazer as coisas acontecerem. Mas quando eu vim para Lauro Miller, eu tinha a minha filha com 13 anos e o meu marido, né, que ficaram em Criciúma. E eu vim para cá, né, com um trabalho, né, de abertura, de desenvolvimento das duas unidades. E foi um momento assim muito árduo, porque quando tu passa as dificuldades na tua vida, mas que tu tem a família perto, o peso fica menor, né? E eu vim para cá. Compartilha. Exatamente, né? Porque assim, o que é a família na vida da gente? É tudo, né? A família é a sustentação, a família é o nosso apoio, a família é a nossa alegria, né? É o nosso porto seguro, é onde a gente passa todas as dificuldades durante o dia na empresa, mas tu sabe que tu volta para o teu lar. E isso foi uma experiência muito difícil para mim na época, de desmembrar da minha família e vir para cá, né? Porque o projeto, ele exigia que eu ficasse full time aqui em Lauro Miller. Então eu acabava que eu comecei, eu aluguei um apartamento, vim morar aqui, incentivado muito pela minha mãe, né? Que a minha mãe dizia assim, vai pela tua segurança, né? Claro que eu ficava no trecho o tempo inteiro entre Criciúma e Lauro Miller, mas ela incentivava muito que eu acabasse ficando ali, né? Para não ser tão cansativo, né? E também porque tu trabalhava o dia inteiro, daí eu não tinha hora para ir embora, né? Eu vivia de bota e capacete. Então, a hora que dava, eu ia, né? Então, dentro desse princípio, assim, eu acho que isso é uma das coisas que eu... Então, desculpa, mas tu de bota e capacete lá embaixo da mina? O começo foi bem assim, sabe, Robson? Acho que todos os dias eu baixava a mina, porque o negócio tinha que estar lá presente, né? Era um desenvolvimento, era uma fase inicial de trabalho, e eu acho que aonde eu conquistei muito rapidamente, assim, era de estar presente, né? Hoje também vou muito menos do que eu gostaria de ir, mas eu tenho um grande prazer de estar embaixo da mina,
porque quando a gente está lá embaixo, tu percebe as necessidades, os desafios, tu percebe a força da coragem, tu percebe as pessoas querendo fazer o seu melhor. Claro, em todas as empresas tem os dois tipos de pessoas, né? Não tem jeito. Claro. Mas eu procuro me apegar às pessoas que são do bem e que eu tenho muitas pessoas do bem lá dentro. E é nessas pessoas que eu me inspiro, sabe? Às vezes a gente está desanimado, está com uma coisa ou outra. O nosso setor é um setor que tem muita intercorrência, né? Não é um setor fácil, assim. A gente tem uma dependência de governo federal, a gente tem uma dependência de tudo, né? É um setor que ele é estratégico, mas ao mesmo tempo ele é carregado de intempéries, assim, né? Ele é difícil. E aí tu busca, né? Eu sempre busquei a minha energia embaixo da mina, né? Vendo as pessoas trabalharem, vendo as pessoas... Sempre na mina, a primeira coisa tem um santo, né? Santa Bárbara. Santa Bárbara. Na entrada, que o mineiro tira o capacete. Isso. Reza. Tu sabe que os nossos profissionais, eles são muito devotos e eu também sempre estimulei, né, muito essa devoção, porque a gente precisa ter fé, né? A gente precisa se apegar a Deus, a gente precisa se sentir protegido. Então, em todas as nossas bocas de mina, temos a imagem da Santa Bárbara, as grutinhas, e toda a festa de Santa Bárbara, a gente tem como um princípio, já desde a época que o padre Antônio Vander, estava em Lauro Miller, ele sugeriu que a gente fizesse procissão na véspera da festa de Santa Bárbara. Então, a cada turno, né, a cada 7 horas, eles traziam, né, em procissão a Santa Bárbara da frente de serviço deles, né, da mesa do café deles, para cada posto, assim, né? Então, em quatro turnos eles vinham trazendo ela até na rua, e quando chegava na rua ela ia em passeata para a festa de Santa Bárbara. Essa é uma tradição que a gente mantém, que eu mantenho com muito orgulho, né? Porque a gente tem que estimular Deus, a gente tem que estimular o bem, né? E através, né, da fé católica ou de qualquer outro tipo de religião, né, que aqui não importa a religião, importa que as pessoas pratiquem, né, o seu consolo espiritual, a sua fé, verdadeiramente fé. Sentia a emoção naquele momento. É muito forte, é extremamente lindo, assim, quando as luzes apagadas, né, porque não são todos os locais que têm iluminação, eles com as lanternas, aquela imagem assim, que eles levam, né, a Santa Bárbara e eles vão querendo trocar de mão em mão entre eles, assim, sabe? É muito forte. Tu vai atrás acompanhando aquilo, eu vou sempre, assim, derramando lágrimas, assim, de emoção, sabe? É um momento muito gratificante, para te falar bem a verdade. É o sagrado se manifestando. Está aqui conosco o Coronel Cabral, lá de Criciúma. Está muito boa a entrevista, parabéns, Astrid. É realmente uma guerreira. Aprendo a admirá-la a cada dia. As famílias dos trabalhadores da Carbonífera Catarinense devem muito a essa mulher. É o que o pessoal está dizendo aqui, né, Cabral? É o que a gente está sentindo aqui. Muito obrigado pela tua audiência qualificada. Eu estou aqui emocionado com o relato. Gostaria muito um dia até de poder participar, bater uma fotografia lá na... Vamos te convidar na festa de Santa Bárbara. Eu gostaria de estar lá porque é uma festa que ela traz a cultura, a história, a tradição. Eu lembro que a minha mãe, quando vinha trovoada, ela benzia Ramo Bento, acho que aquele dia antes da procissão dos Passos, e na procissão dos... Bom, tem um dia específico da Igreja Católica para o Ramo Bento, e ela queimava Ramo Bento no dia da trovoada, e você falando aqui, eu lembrando lá, não tem como... E a gente se remete à vida, à história, né? Como não bacana se emocionar. Quando a nossa diretora, Taine Librelato, aparece aqui, eu já falei algumas vezes para quem acompanha o programa que eu me sinto assim, o Faustão, quando o Roberto Marinho mandava um bilhete para ele quando ele estava entrevistando o Roberto Carlos. Então você não é o Roberto Carlos, eu não sou o Faustão.
E nem a Taine é o Roberto Marinho. Mas eu me sinto igualzinho. Não pensa que a emoção deles é diferente. Robson, ela mandou um bilhete aqui. Nós aqui não é um bilhete, aqui no rádio. Criciúma é muito forte no rádio também, a questão da mineração, né? É verdade. E antigamente se mandava cartinha para o rádio, com dedicatória, para estudar, para namorar, e assim segue. Legal. E a gente cita aqui como cartinha, né? Então eu recebi uma manifestação da nossa diretora, a Taine, e ela não dá para não dizer que ela fez muita força para que esse programa acontecesse, porque ela te admira de paixão mesmo, assim, como fonte de inspiração. Robson, a história da Astrid é de uma mulher que faz a história, uma mulher que de fibra. Pede para ela te contar de quando chegou para tocar o negócio que... Como é a diretora, eu vou perguntar, mas eu não teria coragem de perguntar. Que nem banheiro tinha. Ah, é verdade. Taine lembra da história. Quando eu cheguei lá para abrir as atividades, retomar as atividades aqui em Lauro Miller, nós tínhamos uma balança abandonada ali, um local abandonado, e aquilo era o local de trabalho, né? Tinha um telefone que mal completava a ligação, porque a ligação era horrível, né? Bastante dificuldade de comunicação, mas em especial realmente não tinha banheiro. E um dia... E você sendo a única mulher no meio de... Não, naquela época nós éramos em poucos, né? Porque nós estávamos abrindo o negócio. Mas, de qualquer forma, um banheiro é um local necessário para qualquer ambiente de trabalho, seja simples ou não, né? Mas a gente precisa, mas não tinha. E a minha mãe, ela, querida, amada, assim, ela falou, tu fica, tu vai, assume esse negócio lá, toca com toda a tua energia. E aí ela ia semanalmente me fazer visita. E ela, como uma boa doceira, levava um bolo, né, para o nosso pessoal e levava revistas caras, revistas da época, assim, né, tipo, para mim passar o tempo, porque a televisão não pegava lá em Lauro Miller. Enfim, né, as dificuldades que tinha, eu tinha uma vida super solitária, né. Então ela fazia a gentileza de trazer, né, o bolo e as revistas, e um dia ela falou assim, minha filha... Onde é que é o banheiro? Daí eu falei assim, mãe, não tem banheiro. Daí ela começou a chorar. Começou a chorar ardentemente, assim. Ela falou, não acredito, né? Tipo assim, como que tu trabalha num lugar que não tem nem banheiro? Né? E tu, meu Deus, não é para ficar passando por esse tipo de situação, né? Porque queria que abrisse negócio, mas não que passasse tanto trabalho, né? E, enfim, né? A situação na época era assim. Né? E não é por causa que não tem banheiro que a gente não vai, né? Não vai trabalhar. Tem que trabalhar, tem que fazer, né? Tem que enfrentar, na verdade, né? Com banheiro ou sem banheiro, tem que enfrentar, né? Eu posso pegar esse último pedacinho que você falou? Não tem banheiro. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que enfrentar, tem que seguir, tem que produzir. Tem que produzir, né? Exatamente. Eu entendo que talvez você tenha falado o maior enunciado aí de uma propaganda de motivação, tá? Eu acabo de ouvir umas histórias daquela que vai para um livro de qualquer jeito, né? Como é que é ser mulher em um universo que culturalmente é dominado pelo sexo masculino? E eu acho que aí você fez a introdução já lá, enfrentando... assim, todo mundo me pergunta isso, né? Porque Cabral realmente perguntou isso. O Cabral. Então, porque assim, no nosso setor, o nosso setor é eminentemente masculino, né? A atividade, mas o setor também, né? As empresas, elas são dirigidas também por homens, né? Eu sou a única mulher do nosso CIESESC, que é o Sindicato da Indústria do Carvão. Eu me sinto super à vontade, me sinto confortável, né? Ao longo desse tempo todo, eu sempre fui extremamente respeitada. Claro que, às vezes, não exatamente ali, né, no sindicato, mas tu tem que provar um pouco mais, né? Por exemplo, às vezes a vida de um homem é um pouco mais fácil nessa questão do trabalho, mas a mulher, ela tem que provar através de muito mais competência, de muito mais estudo, de muito mais dedicação.
de provar realmente que tu é a pessoa certa para estar naquele lugar. Não tenho a menor dificuldade de lidar com os homens. Na empresa sempre fui extremamente respeitada, em qualquer lugar que eu vou. Também eu acho que vai muito de quem se posiciona, né, de conforme o profissional se posiciona. E a minha posição sempre foi de respeito, né, a todos que estão em volta. Então, hoje, bem mais tranquila. Deixa eu conversar aqui com as minhas amigas do interior, tá? Conversar com as minhas amigas donas de casa do interior. A amiga produtora de milho da região de Orleans está procurando rentabilidade e segurança na sua lavoura? As sementes da NK, marca pioneira de sementes da Singenta, tem a solução para a sua propriedade. O cenário da cigarrinha tem preocupado o produtor de milho do sul do Brasil e a nossa região de Santa Catarina. Mas a NK Semente traz boas informações para você ter uma lavoura de milho mais segura. Os pilares do manejo da cigarrinha, um deles é a eliminação de plantas voluntárias para não ter fonte de alimento e ponto verde. O segundo é a genética com a escolha do melhor híbrido. O terceiro é a escolha de um material com tratamento de sementes, monitoramento e aplicação de manejo químico e controle da praga. Então, produtor, com a escolha da híbrido da NK, sementes posicionado corretamente e a execução correta dos pilares do manejo, terá uma lavoura produtiva de milho. NK Sementes é confiável e segura. Escolha o melhor híbrido da marca da Cooper Auriverde de Orleans. Eu tenho que fazer um outro comunicado. Também sou cliente. Hã? Também sou cliente. Da Singenta? Não, da Cooper Auriverde. Da Auriverde? Olha aí, ó, viu? Estão vendo? Um abraço aos nossos parceiros. Mas eu vou te dar uma outra sugestão. Se precisar comprar um estofado, a loja Tutti Presentes aqui em Orleans tem tudo. Cama, mesa, banho, banheiro, precisar comprar um estofado, é loja completa. Agora, para o estofado, esse mês de julho, no mês de julho, está dando 10%. Tem o preço bom, pode procurar, no final eles têm o melhor preço. No mês de julho, estão dando 10% de desconto e fazendo em 18 vezes no cartão. Então, a sugestão, estou recomendando, pode ir lá, garantido. Lá tem o melhor preço, pode pesquisar. Conversa com o Arthur, conversa com o vendedor, que eles estão preparados. Diz que ouviu aqui, eles dão até um descontinho a mais. Pode ir. Tutti Presentes em Orleans, melhor loja. 10% de desconto nos estofados durante todo o mês de julho. E pode fazer em 18 vezes no cartão. Tamo junto. Você vem para Lauro Miller, monta... Como é que... Ninguém... Então, quanta gente te chamou... Pensou assim, meu Deus, estamos começando... Por que Lauro Miller? Nós estamos plantados em cima de uma mina, de uma reserva... de carvão maior que tem no Brasil, é verdade? Assim, ó, a gente, na verdade, nós tínhamos empresa no Rio Maina, daí acabou jazidas lá, em 1989, se não me engano. Nós compramos a antiga mineração de carvão, a massa falida Barro Branco. Certo. E daí... Essa mineração, ela ficou em atividade até 92, se eu não me engano também. Depois, por questões estruturais e mercadológicas, porque todo mundo sabe que o nosso setor é um setor instável, né? Uma hora tem uma demanda gigantesca, outra hora nem tanto, outra hora estabiliza. Então, naquela época, né, em 1990, teve realmente uma crise gigantesca no setor. Então foi fechada a unidade aqui e permanecido em Criciúma. Em 99, aliás, em 1999, nós tivemos um problema lá, além do exaurimento da jazida, nós tivemos a mina foi invadida por água de uma outra carbonífera que já tinha abandonado lá, já tinha saído do local, e nós tivemos que realmente abrir as unidades aqui
com mais velocidade, né? Digamos que nós ficamos sem mina do dia para a noite, aonde nós minerávamos, né? Com essa ruptura, com esse problema que teve de alagamento. Era uma mina muito longa, uma mina de 7 quilômetros e, graças a Deus, não teve nenhum dano físico, né? Foram danos materiais. Mas certo. A mina ficou soterrada de água, né? Inundada de água, aliás. E aí eu vim para Lauro Miller com o objetivo de abrir, né, as unidades aqui. Lauro Miller, como todo mundo sabe, né, o berço histórico, né, foi aonde iniciou as primeiras minas de carvão. Né, tem muitas áreas, né, a serem mineradas aqui na região. Né. A gente tem jazidas bem grandes ainda a serem mineradas. Existe uma reserva? Sim, existem reservas. Enquanto você vai falando, eu estava pensando aqui, né? Porque o Brasil é um país carregado de minério, né? Sim, é um país muito rico, né? Um país rico, nós temos tudo aqui. E a própria questão da energia, no teu raciocínio, eu gostaria até que fosse falando alguma coisa disso. Está programado, está em tudo que é portal hoje, que a bacia do Rio Paraná ela vai diminuir nos próximos meses. Por isso do aumento de energia. Eles querem que você, o próprio ministro de Minas, ele sugeriu que a taxa de energia ela diminuísse para quando você acendesse as luzes durante o dia. Então nem Tesla, nem Thomas Edison teve uma ideia genial igual essa. À noite você apaga as luzes e durante o dia diminui. Independente, é verdade. Engraçado. Meio sem sentido, né? Meio sem sentido, mas tudo bem. Ideia de uma ridicularidade total. Total. Não tem. Mas o fato é que vai faltar energia nesse modelo que nós estamos aí. Está estrangulado o nosso sistema. Isso que o país nem começou a voar ainda. Exatamente. E pelo que me parece, a solução segurança e energia é carvão, né? Isso. É carvão. Uhum. Ah, mas tem aquilo lá, tem aquilo, mas você não apaga a luz. A gente precisa de energia. Como é que ao longo da história esse comportamento para chegar nessas jazidas? Como é que nós temos um povo aqui com favela, passando fome e sentados em cima de minérios igual existe lá no Amazonas, existe aqui na nossa região e a gente discutindo minúcias aí. Ninguém está falando em minerar com passivo ambiental, deixando um passivo ambiental. Esse é um outro assunto que eu acho que a gente pode colocar aqui para explicar para as pessoas. Sim, claro. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de mineração, eu acho bem importante, Robson, porque tu fez uma fala que eu vou colocar assim, ó. Na verdade, nós não produzimos carvão, nós produzimos energia. E a gente consegue entender isso, a gente conseguiu entender isso mais forte com o início da pandemia o ano passado. Quando o mundo parava, né, nós fomos convidados a continuar a trabalhar, porque nós somos estratégicos, porque a energia, né, do nosso setor é estratégica. Muitas pessoas, elas quando falam, né, no nosso negócio, elas se remetem a tempos pretéritos, aonde se minerava de uma forma irregular, de uma forma degradadora, mas também não estou aqui eu para falar e nem julgar, porque era o modelo da época. Se não tínhamos legislações, né, que regessem de forma diferente, o preço ficou, né, hoje para as empresas pagarem. Porque todas as empresas do nosso setor, elas fazem essa recuperação ambiental das áreas degradadas do passado. Por exemplo, a nossa empresa, ela assumiu como um passivo ambiental, por ser a primeira empresa, né, aqui da região, que teve muitas minerações a céu aberto
enfim, de toda a natureza que aconteceu aqui. Num outro momento. Sim, desde 1924, né, desde a época de Henrique Lage, nós estamos falando, né? Nós tivemos que assumir todas essas recuperações ambientais. São mais de 600 hectares de áreas degradadas que nós temos que recuperar. Nós temos um prazo até 2032 para recuperar, se eu não me engano. Só um minuto, vamos abrir um parênteses aqui. Você está falando que desde o Henrique Lage vocês estão voltando naquelas áreas lá para recuperar? Exatamente. Tudo que foi minerado, né, de uma forma degradadora na época, ou que deixou passivos ambientais, coube às empresas que compraram aquelas concessões, né, ou que já tinham aquelas concessões, fazer a recuperação ambiental. Isso foi uma determinação, né, judicial, e a gente cumpre, né, essa sentença. É um ônus caríssimo, né, porque, assim, tu traz de volta, né, o objetivo é trazer de volta a recuperação da fauna, da flora, reduzir as cargas de acidez. Esse é um compromisso, né, que as empresas assumiram junto ao Ministério Público Federal, à Justiça, para estar revertendo, né, esse cenário que foi ocasionado por pessoas e pelo governo em épocas que não tinha nenhum tipo de controle, né? O governo lá na era Vargas, ele assumiu, né? O carvão era mais estratégico, porque se via no momento de guerra, em estado de guerra. Com certeza. Tem certas coisas que a gente não consegue entender, mas eu quero agradecer a todos que estiveram conosco na 92.9 FM. Eu conversei aqui com o Nastrid Barato. Se você, é lógico que precisar ver, assim, que gosta desse assunto, pode chegar em casa, nas redes sociais, nós temos aplicativos, tem podcast, tem as nossas lives que ficam registradas lá. Você pode ir lá e assistir a entrevista completa, pode deixar uma mensagem, pode curtir, compartilhar, dar um like, um dislike, e nós continuamos juntos. Muito obrigado aí por sua audiência. Nós, na live que continua no Face, eu só quero lembrar que quem compartilhar, vai lá, compartilha, ajuda a gente. E vai estar sendo sorteado, eu acho que é uma dezena dessas bolsas térmicas aqui, ó. É um capricho, gente. Isso aqui ela fica pequenininha, ó, dá para guardar, mas para levar uma cervejinha gelada para a praia, um sanduíche, é toda higiênica, toda bonita. E que a dona Astrid teve a gentileza de trazer aqui para estar sorteando aqui entre os que estiverem na nossa live. Vamos continuar agora, nós não estamos mais na rádio, mas a gente continua na nossa live no Face. E você estava falando exatamente que as empresas assumiram por determinação um passivo ambiental que existia e está em recuperação. Isso, e por isso que eu acho importante assim, essa separação, né, do passado para o presente. Se foi minerado desse jeito, hoje não tem mais esse procedimento, né, os processos, a tecnologia, hoje é tudo totalmente diferente. Né? É um processo de controle, é um processo de fiscalização constante, é um processo que a gente cumpre muitas normas, né? Não tem um processo de degradação. Os nossos sites, assim, eles são super pequenos, né, com as áreas produtivas. O resto, sim, mas é tudo em torno, né? Se tu vai na boca da mina, tem flor, tem árvore, tem grama, não é uma coisa que agride, né? Porque esse tempo já passou. Eu, particularmente, sou uma amante da natureza, sou uma pessoa que respeita as pessoas. Então, o nosso trabalho ele é sempre focado com muito respeito. Vocês têm uma ISO, né? Sim, nós fomos a primeira empresa, né, de mineração do Brasil a ter a ISO 14000 em 2005. 14000 é a ISO que dá um certificado de observância ambiental, né? Isso, exatamente. Assim, todos os anos, né, a gente recertifica. Esse ano a gente recertificou, a gente não teve uma não conformidade. Recertificar significa auditoria. Isso, né, todos os anos, né? Todos os anos é uma norma, né, as Sim. auditorias. E isso acontece assim com muita regularidade e os investimentos, né, na área ambiental, eles são extremamente altos. Por exemplo, assim, para a gente fez esses 200 hectares até agora.
esses 200 hectares, ele saiu na ordem de 10 milhões de investimentos. Né? Temos mais 20 milhões ainda a serem investidos com recuperação ambiental. Então, não é feito, né, de forma irresponsável a mineração. Né? E esse link, assim, eu fico muito incomodada porque a gente trabalha tão arduamente no setor, né, para mudar a imagem, mas acaba que sempre remete a gente a uma vagoneta. A vagoneta, ela é parte da história, mas hoje as empresas elas trabalham com tecnologia, com conjuntos mecanizados, né, com outro modelo de trabalho. Né? Hoje os nossos funcionários trabalham, tem tanto EPI que às vezes não consegue nem se mexer. Né? Nos tempos pretéritos eles trabalhavam de cueca, de bota, né? Nem sei se todos tinham capacete, mas às vezes... Entrevistei né? pessoas aqui que então, falavam que o pai exatamente chegava em casa isso, preto, né? igual um tucum, Exatamente, uma coisa agressiva, uma coisa... de cueca e de um bota e um capacete. Verdade, essa é a história, né? Mas a gente tem que fazer um rompimento desse passado com o nosso presente. Né? O nosso presente é um presente de modernidade, né? A gente está trabalhando no momento assim que a gente vai estar trabalhando para fazer um processo de transição energética, né? De menos CO2, de inúmeros estudos estão sendo feitos no nosso setor, né? De outros produtos, né? Para derivados do carvão. Né? Então, assim, não pode ficar olhando, né, o setor como um setor que ainda continua trabalhando como se fosse em 1924. Mas né? isso não é falta de conhecimento. Eu vejo pessoas honestas, honradas, que são militantes ambientais e que não têm conhecimento. Uhum. Que não têm conhecimento, que falam... Isso. Que falam absurdos. De pessoas que muitas vezes mal intencionadas, às vezes e principalmente por falta de conhecimento, outros que querem aparecer no Facebook ou no Instagram, criando uma narrativa, se dizendo amante da natureza e coloca uma frase de efeito lá, mas que nunca plantou uma árvore, que nunca abriu um valo na estrada, que nunca pegou uma enxada na mão, que não produz nada. E que não vem para uma discussão prudente, com serenidade, apresentando sugestões. Não seria falta de divulgação eu acho que do assim, setor? Robson, não, eu concordo contigo. A gente faz um trabalho de divulgação importante, assim, né, com vídeos, com informações. Mas pegando um link nessa tua fala, que eu acho bem importante, o que acontece? Quando as experiências que a gente teve com pessoas que às vezes se pronunciam inadequadamente sobre o setor, a gente chama para mostrar, né? Chama para mostrar a realidade, quer conhecer, vamos te apresentar o processo. Essas pessoas elas não querem conhecer o processo, elas não querem conhecer como que é tocado hoje. Essas pessoas elas insistem em bater a metodologia ou o pensamento deles ideológico, que a gente respeita, obviamente, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Mas, às vezes, falam, né, indevidamente sobre um setor, né, um setor super estratégico na nossa região, né, que movimenta mais de 6 bilhões de reais por ano. 6 né, bilhões de reais no ano, e que as pessoas simplesmente falam porque acham que é assim e pronto, entendeu? Mas quer falar, fala, mas fala com propriedade. Né? Não fica falando aleatoriamente, porque assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço. Eu tenho muito respeito pelos 600 funcionários que nós temos, diretos, e os 5 mil indiretos. Né? Alguns depoimentos aqui, A Cíntia Manarim Salvador. Orgulho em trabalhar na carbonífera catarinense. Dona Astrid é um exemplo de mulher forte e determinada e com a sensibilidade que inspira todas nós mulheres todos os dias. O Eli Moraes, meu pai trabalhou e se aposentou nessa empresa. Hoje meus irmãos, meu marido, eu acho que é a Eli, né? Pode ser. A Eli, muito obrigado, Eli. Meu pai trabalhou e se aposentou na empresa, meus irmãos, meu marido trabalham na empresa carbonífera catarinense. Um forte abraço do nosso trilho. Obrigada. Isso aqui não tem nada combinado, quem conhece esse programa sabe que é assim mesmo. 1.000 pessoas, 3.000 entrevistas, nós estamos chegando aí, não combinamos nada.
A dona Astrid trouxe umas folhas aqui, eu disse, olha, deixa do lado. Não usou até agora. Mas como uma boa disciplinada, né? A Dani Oliveira está falando aqui, ó, muito orgulho em fazer parte desse time, coraçãozinho. Dona Astrid é um exemplo a ser seguido, a inspiração é dela. O Charlie Gazola é da casa aqui, da nossa, mas é de Lauro Miller. Dona Astrid é sinônimo de respeito e empreendedorismo em Lauro Miller, mulher admirável, de postura ímpar. Tenho muita admiração e respeito pela sua pessoa. E assim segue nesse diapasão a Lise Silva. Só quem conhece a Dona Astrid sabe da sua generosidade. E assim segue a Catarina Cisconeto. Boa noite, mulher empreendedora. A Eca Alberton, tive o prazer de conhecer essa mulher admirável. Parabéns e saudade de vocês. Essa é aqui de Orleans, a Eca. Muito obrigado por estar aqui. O Rodrigo Dal Ponte, boa noite. Meu pai trabalhou durante 29 anos na Carbonífera Catarinense. Agora é a minha vez. Muito obrigado, Dona Astrid, pela oportunidade do fundo do meu coração. E segue aqui, são dezenas, talvez centenas de comentários, tá? Eu só vou fazer esse breve registro aqui para dizer que tudo que a senhora está falando, eu vou chamar de Tire, tá? Claro, por favor. Tudo que tu estás falando aí, o pessoal está avalizando, tá? Com pessoas que estão aqui, a rede social é aberta, qualquer um pode vir aqui se manifestar, com prudência, é lógico, né? Mas é nesse raciocínio. Aproveita, enquanto está falando nesses 20 mil empregos, de 600 empregos, eu li alguma coisa antes do programa, me parece que tem em torno aí de mais de 20 mil empregos que tem um sinal alerta aí muito forte com relação a essa atividade que é impensável que venha a ser mexida, né? Como Sim. é que está isso? Bom, em dezembro, acho, mais precisamente no dia 6 de dezembro, houve um pronunciamento da ENGIE que eles estariam finalizando as atividades deles ou vendendo a empresa. Não fazia mais parte do interesse do portfólio deles trabalhar com carbono. Bom, isso para a gente foi extremamente importante, essa comunicação deles, porque a partir daí a gente teve oficialmente, né, uma comunicação do nosso cliente de que ele não tinha mais interesse no nosso setor. E a gente então começou a se mobilizar, né, politicamente. Nosso setor depende muito da questão política. Nosso setor é totalmente ligado, né, à questão federal, estadual nem tanto, mas mais é federal. E todos os políticos da região se mobilizaram, né, independente de partidos, né, mas foi um movimento assim super rápido, super eficiente. Essa comunicação foi dia 6, no dia 14 a gente já teve uma reunião, no dia 20 a gente já tinha reunião com o governador, com o ministro de Minas, e foi então determinado inúmeras ações para serem feitas, que de fato elas eram extremamente necessárias, criar uma política clara do carvão, né, do uso do carvão na matriz energética. Nosso pertencimento na matriz energética ele é muito reduzido, é um pertencimento de 2,5% a 3%, então ele é insignificante, né, na matriz, mas de uma importância muito grande para o nosso setor, né, para a nossa região, como cadeia produtiva. Né, e como cadeia produtiva, a gente está falando de um envolvimento, né, de toda a região, de Criciúma, Tubarão, Treviso, Lauro Miller, Orleans, enfim, todo esse entorno de mais ou menos 20 mil pessoas diretas. Né? Isso tem um impacto na ordem de 6 bilhões anualmente. E aí tem todo esse movimento acontecendo, né? A ENGIE ela vai ser mudada... Enquanto ali fala 2 a 3% na cadeia, na matriz energética. Mas diz que é o que dá segurança, né? Sim, com certeza. Porque a água pode faltar, a energia solar ela também não tem segurança, mas também ela não é uma matriz, não é efetiva, né? Os cataventos lá, a eólica, eu vi lá na Espanha, lá, são gigantes, aqui também não. O que dá segurança energética é o carvão, é isso. Exatamente. É isso.
Nós estamos, assim, a usina térmica, ela tem despachado a plena, a base, como a gente fala, né, que é o máximo que ela pode despachar. Estão consumindo todos os estoques deles, né, porque é uma exigência que despache, né, em carga máxima. Nesse momento de crise hídrica, né, que nos últimos 90 anos... vocês estão trabalhando Sim, total. estamos trabalhando em carga máxima, né, a usina está comprando, demandando... Tá um movimento bem intenso, assim, eles estão com bastante necessidade, né, de produção, porque, assim, a crise está aí, né, a crise hídrica está aí. E nesse momento de crise hídrica, a segurança, como tu falou, energética, é o carvão. O carvão fica estocado e na necessidade tu vai simplesmente colocando mais carvão, né, então... Essa energia produzida aqui em Tubarão, ela vai para onde? Olha, eu não sei exatamente como é que é a distribuição dela, mas eu sei que 30% do nosso estado é abastecido com a térmica daqui, né, com a produção da nossa região. Então, ela tem um impacto extremamente importante, relevante, e a gente tem que manter essa cadeia estruturada, né, a gente está trabalhando fortemente nessas questões das definições, né, do governo federal em relação a posição, né, do carvão Como é que está isso hoje? Vocês foram lá, teve a comunicação, conversaram com políticos do governo do estado, teve boa receptividade. Conversamos sempre com o prefeito de Capivari, que me parece que ele é uma das principais figuras. Tu sabe que assim, apoio total, né, de todos os municípios, né, em relação a esse pleito, a esse envolvimento, né. Por exemplo, o Lauro Miller tem 48% do PIB de Lauro Miller tem um link direto com o carvão. Então, assim, por exemplo, Lauro Miller, a gente está falando Lauro Miller, Capivari, Treviso, são cidades que têm uma dependência grande. Então, se chega a haver qualquer tipo de paralisação, qualquer tipo de saída, né, do setor dessas cidades, ela tem um impacto econômico extremamente grande, né, na vida econômica, né, do município. E esse trabalho, Robson, ele está sendo desenvolvido, o Ministério de Minas ele criou um grupo de trabalho, um grupo multidisciplinar, com a Agência Nacional de Mineração, com, enfim, todas as partes interessadas, né, e vem sendo discutido. Eu acho que deve estar finalizando já a apresentação de algum relatório com alguma posição final já, né, sobre o nosso setor. Aqui no governo do estado também está saindo uma política do carvão, né, porque assim, a gente não consegue pensar muito no futuro em outros negócios, em térmicas, em outros modelos de negócio, se a gente não tem uma política clara definida. Né? Quem é que vai vir aqui investir 700, 800 milhões num negócio se tu não sabe se tu vai poder vender, se tu vai poder ficar, permanecer, né? Então, assim, tem uma indefinição. E esse ano, eu acredito que é um ano, assim, é um ano de muitas mudanças. É um ano para a gente também, né, que a gente está acompanhando, de bastante inquietação, digamos assim. Né? Certo. Porque vai se definir as questões, né, esse ano, tanto a questão da venda da ENGIE, que está na iminência de sair, né, para uma venda para um fundo, quanto essa questão da legislação federal, estadual, isso tudo vai amparar para fazer um novo modelo, né, de negócio. E a gente vai ser um novo normal, que eu o acredito mundo está passando por isso, acredito né? que sim, tem que ser, né? Tem que ser, porque o Estado não pode abrir mão, né, dessa riqueza e dessa economia, né, na região toda do Sul. Eu tenho algumas coisas que são interessantes. Assim, se você vai para Minas Gerais, o mineiro, qualquer coisa, entre o Rio de Janeiro, para quem conhece um pouco o centro-oeste, né, existe uma briga, igual Santa Catarina, uma briga bonita, mas entre Rio Grande e Santa Catarina tem, né, gaúcho e coisa, e lá em Minas, todo o Brasil tem isso, mas Minas e o Rio de Janeiro, daí o mineiro, o carioca diz que Minas não tem mar. E o mineiro diz, não, Minas não tem mar, mas o mar também não tem em Minas Gerais. O mineiro tem orgulho de ser mineiro. Mina! Vem de Mina! E aqui me parece que assim, que o mineiro não é
colado, não é conectado, que nós não temos isso como um orgulho de nós produzirmos energia, né? É isso. Pegamos já da segurança, né? Mas é alguma coisa, desliga a energia dentro de casa e passa uma semana sem energia, no brusco, como se dizia lá no São Miguel, na lâmpada de querosene, que aí vai dar para entender. Mas isso é absurdo, São Paulo vai ser assim, tá? Outra coisa, aquela bandeira vermelha que está aí nesse aumento de energia, na conta de energia, é por causa disso. Está se prevendo falta de energia. Eu queria que falasse um pouquinho aqui, chegou uma pergunta aqui que eu, dentre tantas que estão aqui, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, está quase chegando, são várias manifestações, mas tem uma pergunta aqui que gostaria muito de... gostaria de parabenizar a Astrid pelo profissionalismo, Zancan, tá? O Fernando. Pelo profissionalismo, ele é genial, né? O Fernando é. Competente gestão gostaria de parabenizar a Astrid pelo profissionalismo e a competente gestão da carbonífera catarinense. Pergunto sobre o papel da empresa no município de Lauro Miller e a importância da empresa para a economia da cidade e participação da empresa na comunidade. Acho que isso vai trazer, nós trouxemos lá a questão nacional da importância, mas vamos pegar o caso de Lauro Miller. Aí certo. O menor, não o menor, mas vamos dizer assim, o específico, né? Fernando, quero agradecer a tua presença, né? E o Fernando é um super técnico que todo mundo já conhece. Lauro Miller tem uma dependência gigantesca, né? Nossa cidade, ela tem 600 funcionários diretos e 5 mil indiretos. Lauro Miller tem 15 mil habitantes, então 1/3 da população de Lauro Miller tem uma dependência direta ligada com a empresa. Como eu coloquei anteriormente, né, 48% mais ou menos do PIB, né, do município, ele é advindo da mineração. Então não tenha dúvida assim, né, que a atividade ela é extremamente importante para a sobrevivência mesmo da cidade, né, que o outro setor pós carvão é a agricultura. É estratégico, né? É estratégico para a economia, para a sobrevivência. E a parte social, assim, a gente é muito envolvido na comunidade em todos os aspectos. Nós somos uma empresa, acho que muitas pessoas se manifestaram, que vivemos a vida da comunidade, né, na qual a gente está inserido com muito respeito. E tenho, assim, trazendo um pouco dessa história, né, dessa fala do município, eu tenho bastante orgulho de trabalhar, porque me remeto à história da minha mãe, né, no local, e porque por poder estar fazendo uma nova história para Lauro Miller, né, que é uma cidade que já passou muitas coisas, né, desde enchente. Quando eu cheguei em 99, a cidade era uma cidade fantasma, basicamente. Isso era um dos medos que minha mãe tinha na época, né, de eu ficar ali, porque recém iria sair um apartamento, o primeiro prédio ali do seu Lorival Longo, que era um amor, aliás, ele super me cuidava ali, um amor, senhor. E, enfim, uma cidade que se reconstruiu, né? Hoje tem inúmeros edifícios, a economia gira, né, muito, né, mensalmente, através de 600 pessoas diretas, a gente tem mais 140 terceiros também, então tem uma movimentação gigantesca econômica na cidade. Essa questão relacionada ao pessoal que está aqui, está dizendo que você foi contemplada na Câmara de Vereadores aí também pelo trabalho social, né, que desenvolvem, tem várias pessoas por aqui, parabéns à Carbonífera Catarinense pela preocupação com o meio ambiente e com a segurança dos seus colaboradores. Quem está falando é o Diogo Citadin. Exatamente isso. Meu pai chegava na mina, era um trabalho muito árduo. Antigamente era completamente insalubre, hoje está mudado todo o sistema, mudou todo o sistema. Correia, né? O Pineiro não tem mais picareta. Não, isso não existe mais, né? Não existe.
é uma outra condição, né? São equipamentos de carregamento, são equipamentos de furação, né? Não tem mais isso, graças a Deus. Nem trilho, né? Não tem trilho, não tem vagoneta. É um outro modelo de processo. A atividade da mineração de carvão fez a região sul de Santa Catarina uma forte região no estado. Como é que anda o setor carbonífero? Acho que você deu umas pinceladas nessa pintura, mas como é que você enxerga o futuro? O que seria o ideal, vamos dizer assim, como é que se você tivesse administrando o Brasil e conhecendo do jeito que você conhece, de que maneira você ia tratar o setor e conhecendo principalmente a nossa região, né? Sim, claro. Nós estamos sentados em cima de uma riqueza, gente. Eu acho que o que teria que acontecer, que eu acho que está se encaminhando para isso, é a regularização, né, das políticas estadual e federal. E o nosso setor ele tem que continuar, obviamente, mas com uma mudança também tecnológica, a nível de térmicas, a nível de redução de CO2. Tem toda uma adaptação também do setor a ser feita. Mas eu não vejo por que, né, encerrar o setor. E também eu particularmente, não sei se eu sou otimista demais, mas eu não acredito que isso aconteça. Eu acho que vai ter uma renovação, um modelo, né, de transição, que é o que a gente está falando no nosso setor, é o que a gente está trabalhando, inclusive o Fernando está trabalhando fortemente, né, nessa mudança, né, é uma pessoa extremamente... Você foi na Polônia, eu estive na cidade de Ponferrada, lá no caminho de Santiago. Você passa numa cidade onde o que movimenta a economia é turismo e carvão. É porque tudo dá para caminhar junto, né, Robson? Uma coisa não desagrega a outra, conjugação, né? Que a gente está falando em desenvolvimento, a gente está falando em crescimento, quando tu fala em carvão, a gente está falando em conforto, né? Quando tu fala assim, desliga a tomada da tua casa, ou desliga o quadro de energia lá e sobrevive sem. Então a gente fala em conforto, né? É isso que a gente está falando. A gente está falando em unir, né, a sustentabilidade com o desenvolvimento econômico, né, do nosso país. E é para isso que a gente tem que trabalhar. Essa é a razão do nosso trabalho, né, do nosso setor. É por isso passamos tanto trabalho para organizar as coisas, mas o propósito é esse, é produzir energia. Né? Somos parte de uma cadeia econômica extremamente necessária no país. Isso sem contar assim com a questão histórica, né? Que fez aí um outro dia, se você puder voltar aqui para nós contar a história, o motivo de a nossa região ser diagramada do jeito que foi, de nós sermos uma colônia imperial, de ter uma estrada de ferro aqui, de ter uma ligação direta com um porto, de ter uma cidade igual a Tubarão, tinha lá a Vila dos Engenheiros. Em Lauro Miller tem a Vila... A Vila, né? Era a Vila. Isso, a Vila dos Engenheiros aqui em Lauro Miller, né? É verdade. Tem castelo, tem tudo. Tem uma história, né? Poética. Uma história gigantesca, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Uma história que pena que não se mantém, né? Com a rede ferroviária até ali. Eu entendo que se a nossa geração não tiver a capacidade para enfrentar esse desafio, encontrar a solução e deixar um legado aí de geração de energia, de renda, de qualidade de vida para os nossos netos, a nossa geração não teve a capacidade de pegar aquilo que foi construído, a estrada de ferro, a bico de picareta. Arduamente, né? Arduamente. Nossa, essa história passada. Alete Del Castanhel, Eli Moraes, Gilberto Zappellini, Elisa Fernando Bernardino Liberato, William Quan Luiz, Diogo Citadinho, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Cada um de vocês pode passar por aqui, ou o Charlie leva lá, entendo, me parece que são bastante gente de Lauro Miller. O Charlie vai levar lá um brinde para vocês. Eu conversei aqui. Volta um outro dia aqui, eu queria ter conversado sobre gestão de empresa. Não deu tempo, né? Tem um livro aí também não usasse nada, nós podíamos ter deixado lá. Mas foi uma conversa que eu aprendi muito, me emocionei aqui com a tua sensibilidade, com a tua energia. Tu é uma pessoa fantástica.
Eu conversei aqui com a Astrid Barato, ela é filha do seu Fidelis, da dona Vita, esposa do Carlos, a mãe da Amanda, a administradora da Carbonífera Catarinense, há 22 anos, conselheiros de empresa de grande porte aqui no estado, e mulher determinada, de espírito arrojado e engajador. Eu vou colocar aqui por minha conta. E professora, pode ser que você deu uma aula aqui, tá, querida? Volta um outro dia aqui, volta mais vezes. Tá certo, obrigada, Robson. Eu quero te agradecer, né, a oportunidade. É sempre bom, como eu te falei anteriormente, a gente sentar para rever um pouco da trajetória, e tem coisas que realmente elas passam, elas são tão fortes na tua vida que tu nem acredita que tu conseguiu superar. Então, sou grata e agradecida pela minha família, né, que me dá toda essa sustentação e que entendeu, né, a minha distância em muitos momentos. E até me emociono quando eu vou falar sobre isso, porque realmente é difícil, né, tu deixar marido e filho para propósitos maiores. E quero dizer também a minha eterna gratidão a todos os nossos colaboradores, ao nosso time aqui de Orleans, que trabalha com a gente, que nós temos bastante funcionários de Orleans, e também ao nosso time de Lauro Miller. Muito obrigado pelo comprometimento, pelo amor, pelo respeito que vocês trabalham dia a dia, né, para a manutenção e para o crescimento da empresa. Meu muito obrigado, e muito obrigado a ti e à Rádio Guarujá por essa oportunidade. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Iago, a toda a equipe da produção, o Cristi, o Calão na direção, e a todos. São várias manifestações chegando aqui. Eu vou pegar uma das últimas que está aqui, como é o caso aqui de William Coan Luiz. Uma bela entrevista, parabéns, dona Astrid, parabéns, Robson, que para você também pelo belo programa que faz, William Coan. Muito obrigado. Eu tinha que pedir, não tens Face? Não tenho, só o Instagram. O Instagram, mas a tua assessora tem. Pedi para ir ali para ela responder em teu nome a todas as manifestações aqui, que a gente pede sempre. Tem dezenas, talvez centenas de manifestações aqui. Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Convido para amanhã, quinta-feira, amanhã, Iago? Amanhã é quinta-feira, dia de TBT. Mas na sexta-feira nós vamos estar aqui. Sexta-feira é sempre dia de show aqui na rádio, e ao pessoal da pandemia que está sofrendo mais lá no fígado, mas que já está abrindo também. Vai estar um músico aqui cantando, vamos cantar junto e vamos fazer a nossa vida iniciar o final de semana bem mais tranquilo, bem mais feliz. Agradeço a todos de coração, gratidão, e na sexta-feira a gente volta. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, gente. Continuamos juntos.